E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a nossa revisão. A respeito da Revolução Chinesa, a gente precisa lembrar que ela iniciou-se no século XX e ela trouxe consigo grandes mudanças políticas, grandes mudanças sociais, grandes mudanças econômicas. E nesse contexto que eu acabei de mencionar, a gente tem que entender o seguinte, que a própria Revolução Cultural Chinesa, né, ela seguiu várias linhas intelectuais da época, tá? E qual era o principal objetivo, Raios, dessa linha cultural, dessa linha intelectual cultural? Obviamente, difundir as ideias do Partido Comunista Chinês, que era uma proposta bem revolucionária para a época, que traria várias consequências e trouxe, né, como nós já sabemos, para a população chinesa. E vocês lembram que eu falei sobre o grande líder da época, que era a figura de Deng Xiaoping, né, D-E-N-G Xiaoping, né, onde ele foi responsável, na verdade, por promover algumas mudanças, né, e uma dessas mudanças era a própria reestruturação econômica chinesa, onde isso traria várias consequências e essas, por sua vez, um crescimento muito acelerado. Talvez quando a gente escuta um crescimento muito acelerado, a gente tenha a entender que é algo positivo. De maneira bem geral, é algo positivo. Mas se a gente for analisar de maneira macroscópica, a gente vai observar que o entorno da China, passando por um processo revolucionário, dinastia contra dinastia, esse crescimento acelerado foi bom no sentido de trazer para a China basicamente o segundo lugar de potência econômica mundial. Mas em termos menores, negativos, nem todo mundo pôde acompanhar, tá, esse processo revolucionário chinês. E dentro desse mesmo contexto, a gente vai analisar o seguinte, que durante o cenário de Guerra Fria, surgiu outro cara muito importante para a China, o famoso Mao Tse-tung. Inclusive tem um livro dele muito importante, tá? Onde ele foi responsável por derrotar todos os nacionalistas, né? E ele foi responsável também por proclamar a República Popular Chinesa, ou República Popular da China. E a partir daí, né, ele ganha uma maior importância por conta que o mundo nesse contexto vivenciava o que a gente chama de Guerra Fria. E naquele mesmo contexto, boa parte da China acabou que aderindo à sua grande vitória, o seu grande processo revolucionário para as ideias do socialismo. Em outras palavras, o grande processo revolucionário que a China passou, ela aderiu totalmente a força do socialismo. Ela garante que conseguiu aquilo por conta da força socialista. Quem garante isso é o Mao Tse Tung, né, ao proclamar a República Popular Chinesa em virtude da grande vitória que ele teve sobre os nacionalistas. E os nacionalistas, para quem não sabe, era a galera que era do lado do Deng Xiaoping, né, onde ele foi responsável por aceleração econômica da China, que era uma dinastia contrária a que Mao Tse Tung pertencia. Então, basicamente, são apenas essas duas questões, essas duas situações que vão cair a respeito da China. Então, uma prova super tranquila, uma prova super fácil. A partir daí, a gente vai entender a Guerra da Coreia. A gente vai observar ali a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Tá? A Coreia do Sul, eu já falei isso em sala e repito, ela é pró-capitalista, e a Coreia do Norte, ela é pró-comunista / socialista. Então a gente vai entender o seguinte, que o problema começa justamente no paralelo 81, ou paralelo 31. Tem vários números para esse paralelo na realidade. Enfim, a guerra inteira da Coreia aconteceu nesse paralelo, que basicamente eu poderia dizer que era como se fosse uma rua que dividia as duas Coreias. E nós sabemos hoje qual a Coreia mais desenvolvida economicamente, qual a Coreia de certa forma mais fechada, mais prejudicada, também já sabemos. E em virtude disso a gente vai perceber que todo esse contexto de guerra da Coreia aconteceu de maneira bem recente, tá?
onde foi estipulado, né, o que ele chama de Tratado de Paz Definitivo, onde a gente sabe que na prática esse tratamento, esse decreto de paz, ele acontece em algum nível, mas também deixa de acontecer. Ninguém segue 100% esse tratado de paz à risca. Tá? O que se sabe, que vocês precisam saber é que a ofensiva militar da própria Coreia do Norte, né, que era, como eu acabei de mencionar, que era socialista, ela procura, né, anexar totalmente o seu território na Coreia do Sul, que é capitalista. Então a gente já percebe o problema aqui. E o curioso sobre essa guerra da Coreia é que não houve vencedores. Não teve, a Coreia do Norte ganhou, a Coreia do Sul ganhou. Não, ninguém ganhou a guerra. Deu empate? Não é, tecnicamente deu empate, mas quem mais perdeu nesta guerra foram, infelizmente, aqueles civis que não tinham absolutamente nada a ver. Tá? Tem um autor que eu gosto muito, né, que é o Hobsbawm. Hobsbawm, ele define, né, a própria guerra da Coreia, como um dos episódios mais sangrentos ali do século XX. Tá? Porque ele afirma que durante esse contexto de guerra da Coreia morreu mais ou menos 4 milhões de pessoas. Né? Só que temos que analisar o seguinte: professor, mas morreu 4 milhões, mas eram quantos? 30 milhões, cara. Então morreu muita gente para poucas pessoas que estavam de fato envolvidas. Então morreu muito mais civis que nem sabiam o motivo daquela luta. Inclusive existem vários documentários que alguns civis que, graças a Deus, né, sobreviveram, eles relatam de fato que a Coreia do Norte começou a invadir o seu território, começou a reivindicar várias coisas. Então a gente vai entendendo esse contexto a partir desse detalhe, né, de 4 milhões de pessoas mortas. O que eu quero que vocês saibam, além do que eu acabei de mencionar sobre esse contexto? Que a própria guerra da Coreia ela foi a principal responsável pela própria divisão, né, da Coreia em si. Onde nós temos aqui a Coreia do Sul, que era aliada aos Estados Unidos, né, e também a Inglaterra também entra nesse contexto. Tá? E a Coreia do Norte era aliada a quem? Isso mesmo, aliada à China e a antiga, né, que a gente chama de antiga União Soviética. Então a gente observa que a briga, quando eu já falei isso para vocês, a ideia de Guerra Fria nunca acontece nos países idealizadores. Tá? Sempre acontece nos países que são aliados, que são amiguinhos. Tá? Como é o caso que aconteceu com a China, é o caso que aconteceu neste momento com a própria Coreia. E quando a gente vai lá para a guerra do Vietnã, é o mesmo contexto. Tá? A diferença da guerra do Vietnã é que a própria guerra do Vietnã ela passa de uma ideia ali de um conflito que foi mais longo, mais dramático de certa forma. Por que foi mais dramático? Porque necessitava de um apoio maior, né, de certa forma, um apoio maior militar. Inclusive, até o próprio exército da ONU, ele entra nesse combate, onde nós sabemos que hoje a ONU já não entra em tantos detalhes assim. Eu diria que brigas individuais entre países, ela quase não entra, ela quase nem opina, por sua vez, mas nesse contexto de guerra do Vietnã, ela passou a entrar, né? Então ela meio que participou de maneira um pouco mais ali, vamos dizer que nos bastidores. Enfim, a guerra da Coreia ela se divide ali em 1945. Nós sabemos o que foi que teve em 1945, né? E vai até 1976. Então é uma guerra um pouco, eu diria que recente, tá? Primeiro, de 45 a 54, teve ali a luta contra a própria dominação francesa. Então os franceses tentaram dominar o território vietnamita. Tá? Entre 61 e 73, né, teve uma intervenção dos Estados Unidos e propriamente dito em 73 a 76 teve a que a gente chama de guerra civil, né? Eu já falei para vocês e repito,
os norte-americanos quiseram invadir o território dos vietnamitas, só que eles não conheciam o território, né? Então isso acabou que ocasionando muito mais morte do lado norte-americano do que do lado vietnamita. Isso não quer dizer que morreram grandes números de norte-americanos em virtude vietnamita. Morreu muita gente dos dois lados, só que o norte-americano sofreu um pouco mais, porque eles não conheciam o território. Os vietnamitas fizeram o que a gente chama de grande formigueiro. Eu posso até deixar um vídeo para vocês verem um pouco mais de perto como é hoje esse território, que foi o cenário de guerra, né, dos Estados Unidos contra o Vietnã. Obviamente isso provocou, né, grandes abalos, grandes questões internas precisavam ser resolvidas naquele contexto e deixou muito mais à tona, né, as diferenças do grupo social. Então, basicamente, o que a gente precisa saber sobre esse contexto? Que ali foi uma guerra que o Vietnã tentou ao máximo e conseguiu, de fato, né, resistir contra os ataques, né, americanos e, obviamente, conquistar uma vitória. Sobre a própria Revolução Cubana, a gente vai ter ali uma ideia que Fidel Castro ele comandou o ataque, né, ao próprio quartel de Moncada, lá por volta de 1952, 1953, e ele foi preso, né, e logo em 55 ele foi anistiado pelo próprio governo. E a partir daí a gente vai ver a própria figura do Fidel Castro. Fidel Castro ele formou um laço ali com Che Guevara, né, e junto com ele, obviamente, promoveu uma invasão a Cuba logo em 56. Então o cara sai basicamente em 55, ele é anistiado em 55, em 56 ele já se envolve, né, numa invasão a Cuba juntamente com Che Guevara. E o detalhe é que tanto Fidel Castro e Che Guevara eles passaram a se organizar naquilo que eu expliquei lá na sala, na montanha de Sierra Maestra, né, onde eles formaram ali um grande movimento de guerrilheiros na verdade, e esse movimento ganhou muitos adeptos. Tanto é que boa parte da população que não, de certa forma, não gostavam deles, por exemplo, acabou que entrando para esses movimentos de guerrilha, tá? Para poder, obviamente, apoiar uma causa que para eles era verdadeira. Aquilo que eu falei para vocês na sala. Há muitas pessoas que de fato não gostam dele e há outras pessoas que já gostam, que já vestem camisa, que já estampam isso em suas paredes, tá? A Revolução Cubana ali por volta de 59, ela aconteceu por volta de 59. E inicialmente ela tinha um objetivo, né, que era combater o próprio imperialismo norte-americano e a própria ditadura imposta por Fulgêncio Batista. Então a luta era muito maior do que nós imaginávamos ser, tá? Então isso é basicamente sobre a questão de Cuba. O que a gente precisa entender é o seguinte, que para poder finalizar essa ideia, né, que Cuba ela até hoje sofre por esses movimentos antigos, tá? Por esses movimentos do passado, e o que se espera é que se resolva esses movimentos, que não volte a acontecer, porque pode acontecer novamente, tá? E as últimas questões é a respeito da própria contracultura. Então seguir a ordem que está no livro, tá? Então a contracultura foi um momento muito importante, um momento de cunho social muito importante, né, que aconteceu ali por volta de 68, da década de 60 eu diria, em diante, onde muitos países passaram a ter uma autonomia, passaram a ter um dever um pouco mais responsável politicamente falando, e a partir desse contexto a gente vai entender que gerou vários movimentos, várias mobilizações na verdade, de movimentos esses pacíficos, movimentos voltados para o cunho ambiental, voltado para a equidade de gênero. Então a gente vê muito essa questão de gênero nesse movimento de contracultura e obviamente a defesa dos direitos humanos ali por parte da minoria. E a partir daí a gente vai entender que no próprio Estados Unidos muitos estudantes e intelectuais da época
eles passaram a se integrar em grupos, e esses grupos, por sua vez, eles eram considerados marginalizados, como no caso os negros, os homossexuais e as mulheres. E esse grupo intelectual, olha que curioso, eles se juntaram com esse grupo de pessoas que acabei de mencionar, justamente para reivindicar o quê? Direitos. Esse que é o grande importante do movimento de contracultura. E a partir daí a gente vai entender que muitos desses jovens, né, seguiram também o movimento hippie, que a gente falou muito em sala de aula. O que o movimento hippie mais recusava? Ele recusava, obviamente, todo o desenvolvimento, toda a sociedade industrial da época. Toda aquela ideia de consumos, os hippies, o movimento hippie ia de encontro. Tá? E na música, eu falei na música e eu destaquei uma figura que para mim é o mais relevante da época, né, que é o próprio Elvis Presley, né? Ele tinha uma atitude um pouco mais desafiadora do que os demais artistas, né? Ele se destacou tanto nos seus próprios costumes como vestimentas, se destacou no cinema, e a gente vai ver a figura dele, que ele não expressava somente, eu diria que um estilo de vida, mas também representava um conflito de gerações, e essa geração ganhava cada vez mais força no cenário político e no cenário também intelectual. Tá? E a própria Europa como um todo, né, destacou-se o Maio de 68 na Europa, que foi um movimento de rebeldia que aconteceu ali na França, né, onde houve uma grande paralisação dos estudantes. E esses estudantes, obviamente, invadiam, né, ocupavam as universidades e protestavam contra o próprio governo. Parecido com o que está acontecendo hoje na França, né? Só que lá é um movimento mais sindical. Então, basicamente, o que nós temos para a nossa prova são esses detalhes, batendo aqui 17, mais ou menos 17, 18 minutos. Então, peço a todos que estudem esse assunto, tá um conteúdo super tranquilo, tá bem fácil mesmo. Desejo sucesso nesta prova, boa sorte e até